Agora, se colocamos de pé, hoje nós vamos, como eu tinha prometido, eu trouxe uma palavra faz alguns tempos atrás, que eu ia falar sobre nunca procure bodes expiatórios para esconder seus próprios erros e sua própria culpa. Eu vou repetir: nunca procure bodes expiatórios para esconder seus próprios erros e a sua própria culpa. Abra agora a sua Bíblia em Tiago, capítulo número 1. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo número 13 ao 15. Amém. Amém? Diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Por quê? Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Podeis assentar. Para nós entendermos a visão de Tiago, nós temos que começar lá em Gênesis. Em Gênesis, no jardim do Éden, capítulo 3, o homem é colocado lá e é dado uma ordem a ele: tu podes comer livremente de toda a árvore do jardim, mas o dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo morrerás. Era uma ordem, e sobre a desobediência estava uma sentença: o dia que tu comer, tu vais morrer. Havia uma sentença. E quando nós vemos no decorrer do capítulo 3 de Gênesis, vemos que Adão não morre. Por que Adão não morre? Se a sentença para a desobediência, o julgamento para a desobediência era a morte, por que Adão e Eva não morrem? Aí você precisa decorrer, ler o texto todo e procurar quem morre no contexto, porque alguém vai morrer. Quando você lê o capítulo 3, alguém morre. Quem morre? Quando o homem está no estado pecaminoso, ele tenta por suas próprias forças, pela sua própria capacidade, colher folhas de figueira e cobrir a sua nudez. Porque quando ele sai de um estado de inocência e passa para o estado de consciência, ele consegue ver, ou seja, ele passa a reconhecer a maldade, o mal, a malícia. Adão era como uma criança que, quando está no estado de inocência, ele pode estar nu como outra criança e ele não vê maldade, porque ele está no estado de inocência. Mas quando Adão e Eva vê a nudez um do outro, eles se envergonham e colhem folhas para cobrir. A palavra cobrir, querido, é aquilo que traz à luz o entendimento do Yom Kippur, que é o que o povo de Israel fazia anualmente, a festa de Yom Kippur, o dia da expiação. Porque Kippur, o Kipper, significa cobrir.
Então eles tentaram cobrir o seu pecado, eles tentaram cobrir o seu erro, eles tentaram cobrir a sua culpa, mas o ser humano não consegue se auto-purificar, ele não consegue se auto-justificar, ele não consegue se auto-perdoar, ele precisa de uma interferência divina. E aí você vai para o capítulo 3, você vê que alguém morre. E quem é esse alguém? É um animal, um cordeiro. Por isso que quando você lê em Apocalipse, diz que o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Lá estava um cordeiro para morrer no lugar de Adão e Eva. Por quê? Porque sobre eles estava uma sentença de morte. Era para eles morrerem naquele dia. Eles não morreram porque Deus matou um cordeiro, tirou a pele do cordeiro e fez vestes para eles, para cobrir a sua nudez, para cobrir o que eles não tinham condições de cobrir. Você não tem condições de cobrir o seu pecado, você não tem condições de cobrir o seu erro, você não tem condições de auto-perdoar-se, você não tem condições de auto-se purificar, mas Deus te justifica, Deus te purifica pelo derramamento de sangue. Aleluia. E ali se iniciou-se, querida, a teologia da substituição. O que é teologia de substituição? Alguém morre por alguém. E isso no Antigo Testamento era anual. Ou seja, o povo judeu tinha que uma vez por ano fazer a expiação do pecado coletivo da nação e fazer a expiação pelo pecado individual. Por isso que é o dia de Yom Kippur. E por um ano a sentença de morte era prorrogada, porque a lei estava dita, a lei estava, a condenação estava decretada, mas se alguém morresse no lugar de alguém, o que ia acontecer? Prorrogava-se a condenação. Então, quando eles iam no dia do Yom Kippur, faziam a expiação, no outro ano eles tinham que voltar, porque senão eles iam morrer, porque a condenação viria. Por isso que em Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora você entende porque em Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus já estava morto desde a fundação do mundo? Porque aquele cordeiro que morreu lá nos Gênesis para cobrir o pecado do povo já era a sombra do Cristo que viria para morrer em nosso lugar para nos salvar. Glória a Deus. E aonde o pastor quer chegar? Eu quero chegar sobre o dia do Yom Kippur. No dia do Yom Kippur, 2 bodes eram sacrificados. Um bode era sacrificado e o seu sangue era aspergido no lugar santo dos santos, nos 4 cantos da arca, para fazer a expiação pelo pecado da nação. E depois tinha o sacrifício individual, o coletivo. E tinha um outro bode que era o Azazel. Por isso que eu quero que você nunca use bodes expiatórios para tentar esconder a sua culpa e o seu erro. Porque quem encobre suas transgressões, diz a Bíblia, quem encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Então não adianta tentar se esconder, se enganar, se ludibriar. E o que eu vejo aqui é Tiago dizendo: olha, quando vocês forem tentados, não diga que foi Deus.
Quando vocês forem tentados, não digam que foi o diabo. Mas o que eu tenho que dizer, Tiago? Diga que é seu próprio desejo, é a sua própria cobiça, que em estado de gravidez dá luz ao pecado. E o que é estado de gravidez? A tentação e o pecado é algo que é trabalhado, não de forma imediata. A tentação é algo que vai gestando dentro de você. É como uma mulher grávida, é como um óvulo fecundado, ele vai crescendo aos poucos, Assim é a tentação do homem e da mulher, ela vai dentro, ela vai se movendo, ela vai crescendo, e isso é refletido por Paulo sobre a luta entre a carne e o espírito. Quando o espírito, ele está, querido, forte, ele faz, querido, a interrupção dessa gestação. Aleluia. Ele interrompe essa gestação. Aleluia. E você passa a ser dominado pelo espírito, e não pela carne que quer gestar e fazer você pecar e transgredir e se voltar para aquilo que é errado. Louvado seja Deus, aleluia. Glória. Porque era muito fácil, né? Você transferir a culpa. E hoje muitas pessoas fazem isso. Porque o sacerdote, quando ele ia, querido, sacrificar o bode, ele colocava a mão sobre a cabeça daquele bode. E ele fazia a oração da transmissão do pecado. A transmissão da culpa. Ele orava e dizia: Senhor, que todos os pecados desta nação venham sobre este animal. E aquele animal inocente morria pela culpa do povo. E assim Jesus morreu por nossas culpas. Só que o sacrifício do Yom Kippur era anual. Só que o sacrifício de Jesus foi o único. Ele não é anual, não é mensal. Enquanto você viver e você aceitá-lo, Ele estará sempre te purificando. Aleluia. De todos os teus pecados. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus. E Tiago aqui está dizendo que nós não devemos culpar alguém pelas nossas próprias culpas, porque isso é inerente ao nosso caráter humano. Porque quando Eva foi questionada e quando Adão foi questionado, eles transferiram responsabilidade. Em nenhum momento eles reconheceram a sua desobediência. É normal você errar e você querer esconder o seu erro. Faz parte da natureza humana, mas não na natureza de quem é espiritual. Quem é humano, quem é carnal, esconde. Transgride e esconde. Mas quem é espiritual, quem é humilde, que tem uma humildade que não é falsa, não é uma falsa modéstia, mas é uma humildade real, divina, uma humildade genuína. Ele erra e ele confessa. Ele reconhece. Ele não se esconde. Então, querido, o maior inimigo do homem, as pessoas pensam que é o diabo. E não é. O maior inimigo do homem é ele mesmo e a sua ignorância. Verdade, aleluia, Deus Santo. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6: o meu povo perece não por causa do diabo. Ele não disse que é por causa do diabo. Ele diz: o meu povo perece por causa da ignorância, por causa da desinformação, por falta de conhecer a palavra, conhecer a Deus, conhecer as verdades de Deus. Aleluia. Hoje nós vivemos um momento em que o diabo passou a ser o bode expiatório das pessoas. Eu errei, eu matei, eu adulterei, eu fumei, eu cheirei, eu menti, eu enganei, mas não fui eu, foi o diabo.
Não fui eu, foi o diabo me enganou. Tiago está dizendo que não é o diabo. Você vai encontrar a palavra diabo na epístola de Tiago, e todas, a partir daqui, você vai encontrar o capítulo 4, verso 7, que ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Mas que diabo que ele está falando? É esse diabo aqui, cobiça, desejo. É isso que entende. Por quê? Porque a teologia de Tiago, ela está em volta disso. Ele não pode, no capítulo 1, ele dizer uma coisa, no 4 dizer outra. Se eu sou tentado pela minha própria cobiça, pelo meu próprio desejo, eu não posso ser tentado. Essa palavra, naquele contexto ali, não pode ser o diabo. Tem que ser quem? Nós mesmos. Agora, querido, nós não podemos culpar toda a vida um ser metafísico por aquilo que nós fizemos, porque daí fica fácil. Nós massageamos nossa consciência quando transferimos responsabilidade. Como é bom, querido, as pessoas parecem que amam. Eu conheço pessoas apaixonadas pelo bode Azazel. Ô bodinho gostoso, ô bodinho bom, porque eu erro, bota a culpa nele. Eu faço a cagada, bota a culpa nele. Ô bodinho gostoso de ser Azazel. Eu faço ele é o culpado. A culpa vai para ele. Por isso que a Bíblia diz, querido, que quem é nascido de Deus não peca. Aleluia. Tua Bíblia diz: quem é nascido de Deus não peca. Glória. Não peca. Não é que não peca no sentido de você errar. Não é escravo do pecado. Por quê? Porque quando ele erra, ele sabe o caminho e a solução que ele deve fazer para alcançar a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Aleluia. Ele conhece, ele sabe. Por isso que 1 João 2 diz: filhinhos, cuidado para não pecar. Mas se pecares, saibas, entenda, compreenda que lá no céu, à direita de Deus Pai, existe um advogado que intercede por vocês. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso, irmãos, não parem de usar Azazel. Pare de culpar terceiros. Pare de terceirizar a culpa. Porque você nunca vai encontrar o caminho da mudança. Quem tem Azazel na vida se perde. Quem tem Azazel na vida não encontra humildade. Quem tem Azazel na vida não sabe o caminho e não conhece o caminho da confissão, arrependimento, remorso e libertação de pecado. Errar é humano. Todos nós erramos. Agora, nós precisamos, irmãos, admitir nossos erros. E não fazemos como... Porque quando você faz isso, você não reconhece os seus erros e você joga a culpa em Azazel, você está jogando toda a culpa em cima de Jesus de novo. Transmissão de pecado. Deixa eu ir para frente. E ainda, em 1 Coríntios 10, 13, diz assim, preste atenção no que eu vou dizer. Não veio sobre vós, preste bem atenção, não veio sobre vós quem? A igreja. Preste bem atenção, não veio sobre vós, 1 Coríntios 10, 13. Vós quem? A igreja. Não veio o quê? Tentação, senão humana. Preste atenção no que eu vou dizer. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Agora aqui Paulo está dizendo que a tentação, ela é no campo humano, não é no campo metafísico, não é no campo dos demônios.
Não é no campo dos capetas. Não é no campo de Satanás. É no campo humano. E ainda ele continua: mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação. Ou seja, Deus está dizendo: vocês são tentados por vocês mesmos, mas quando eu ver que vocês não vão aguentar, eu entro em cima. Quando eu vejo que vocês não vão aguentar, eu entro com escape. Eu intervenho. Mas a tentação de vocês é humana. Está escrito na sua Bíblia, é humana. Aí as pessoas tentam ludibriar sua própria consciência e dizer: não, quem me tentou não fui eu mesmo, foi um terceiro. Foi um terceiro. Querido, hoje as pessoas, por não ter a capacidade de sentar para aprender errado, não percebe, lê e não entende, lê e não compreende. Paulo está dizendo: nenhuma tentação que veio a vocês, igreja de Corinto, ela é metafísica. Ela está no campo da sua existência, ela está no campo da sua estrutura. Quem te tenta é a tua estrutura emocional, são os teus sentimentos que querem ter ciúme, são os teus sentimentos que querem odiar, os teus sentimentos que querem se vingar, os teus sentimentos que querem ter rancor, não querem perdoar. Quem te tenta são os teus sentimentos, e o teu sentimento de avareza. Quando Jesus disse assim, ó: entre vós há um que é um diabo. Quem era o diabo de Judas? Diabo não é diabos. Judas não estava cheio de diabos, ele estava cheio de um diabo. Que diabo é esse? Sua própria carnalidade. Qual era o diabo de Judas? A avareza, o amor ao dinheiro. Ele se vendeu, ele vendeu Jesus por dinheiro. Se ele tivesse cheio de demônios, Jesus dizia demônios, mas ele disse diabo, singular, diabo. O mesmo diabo que Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Quando o ciúme vem, resiste, ele vai embora. Quando o ódio vem, resiste, ele vai embora. Quando a avareza vem, resiste, vai embora. Quando a vingança vem, vai embora. Rancor vem, vai embora. É só resistir. Aleluia. Mas para resistir eu preciso pagar um preço. Qual? Se sujeitar a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo pode dar uma palma. Glória a Uma palma para Deus. Jesus. Aleluia. Existem 3 ícones que são a janela de tentação sobre nossas vidas, que é a cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida, que foram as 3 tentações que o nosso mestre Jesus sofreu na carne, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado na carne. Está escrito na sua Bíblia: Jesus foi tentado na carne. Cobiça dos olhos, soberba da vida e cobiça da carne. Está em 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, que diz: não ame o mundo, nem o que nele há. Eu vou correr um pouquinho, daqui a pouco a pastora já está me freando. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, olha bem, tudo que há no mundo, não é mundo espiritual, é no mundo. Escuta o que eu estou dizendo. É no mundo, não é mundo espiritual, não é mundo dos demônios, não é mundo dos capetas, é no mundo que você vive. O que tem nesse mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens, ou soberba da vida. Jesus foi tentado nesses 3 parâmetros. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer. O diabo se apresenta para ele: mas que diabo é esse? Simbolicamente, vocês agora decidam. Disse para ele, na mente dele, no entendimento dele: tu não és o filho de Deus? Sou.
Por que tu não transforma essas pedras em pães e coma? Jesus foi tentado na carne. E foi tentado no mundo. Que mundo? Mundo físico. Não mundo espiritual. Mundo físico. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado na sua carne. Ele teve fome. E ele foi tentado a usar os dons que ele tinha para benefício próprio. Quantas igrejas hoje que usam os dons de Deus para enriquecer seus próprios estômagos, seus próprios desejos, suas próprias avarezas, seus próprios desejos de criar impérios, de viver uma vida cheia de ostentação. Jesus disse não. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lembra o que Tiago disse? Sujeitável, pois, a Deus. Resistir ao e ele fugirá de vós. O que Jesus disse para a sua própria carne? Não! Aí parece que o diabo dá uma fugidinha, aí daqui a pouco ele volta. Aí daqui a pouco ele volta. Aí leva Jesus em cima de um pináculo do templo. Aí você entende que é uma linguagem figurada. Por quê? Jesus não vai andar de braço dado com o diabo. Vai? Não. O diabo não vai pegar ele pelas pernas e levar até ele no pináculo do templo. Isso são figuras de linguagem. Para quê? Para tentar ele na soberba da vida. Para tentar Jesus cair no pecado do orgulho, da soberba, da axologia, para Jesus se achar o gás da coca. Aí o diabo diz assim, ó, tu não é o filho de Deus, por que tu não se atira daqui para baixo? E Deus vai ordenar os anjos, lá no Salmo 91, Deus vai ordenar os anjos que te guardem, e todo mundo vai ver que tu é o gás da coca, que tu é o cara. E o que tu acha que hoje tem nas igrejas? Maior, irmão, eu não sou contra isso, mas a gente vê que é teatro puro. Para quê? Que as pessoas achem que é o gás da coca, mas por dentro é sepulcro caiado, adornado e lindo por fora, mas por dentro é ossos de imundícia. É vida pecaminosa, é devendo aqui, devendo ali, não paga lá, se prostitui aqui, cai lá. O que Jesus diz? Não! Porque a Bíblia está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou tentar o meu Deus. Não vou querer usar a palavra dele. Não vou querer usar os dons que ele me dá para benefício próprio. Porque os meus dons não é para minha glória, não é para meu louvor, não é para eu me iluminar, mas é para a glória de Deus. Pai, vós sois a luz do mundo. Aleluia. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, mas se coloca no velador para iluminar toda a casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que glorifique o vosso Pai que está no céu. E as palmas do Senhor.